Hoje daremos sequência à nossa série de exposições na carta de Paulo aos Romanos, mais especificamente no capítulo 10, a partir do verso de número 14. Então, por favor, abra sua Bíblia. Romanos, capítulo de número 10. Assim está escrito na palavra do Senhor. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós cantamos a Tua palavra, oramos a Tua palavra, nós acabamos de ver a Tua palavra, lemos a Tua palavra, rogamos que o Teu Espírito aplique a Tua palavra em nosso coração e saiamos compreendendo a Tua palavra pela iluminação do Teu Espírito. Rogamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra de maneira fidedigna. Ajude-me também a mim a explicar a Tua palavra de maneira fiel ao texto. Rogamos isso em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos chegando a um ponto culminante desses 3 capítulos de Romanos. Capítulo 9, 10 e 11 é onde Paulo trata a questão dos judeus dentro do plano redentivo de Deus. E nós estamos chegando ao finalzinho do capítulo 10. E como nós, no último domingo, nós não tivemos a exposição do livro, da carta aos Romanos, eu gostaria de recapitular somente o que Paulo tratou até agora. O apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele fala sobre o seu desejo intenso pela salvação dos judeus. Esse desejo intenso o leva a suplicar para que Deus salve esse povo que é considerada a nação de Deus, a nação exclusiva de Deus, o povo exclusivo de Deus. Só que Paulo explica que eles não receberam a Cristo. Eles eram zelosos religiosamente, mas eles não possuíam entendimento. Em vez de aceitarem a justiça de Deus, eles mesmos tentaram estabelecer a própria justiça, não por meio da fé, mas por meio das obras. Paulo discorre isso no capítulo 10. Ele diz também que a salvação oferecida por Cristo está disponível para todos aqueles que invocam o Senhor, que invocam o seu nome. E hoje pela manhã nós vimos isso, que Cristo, ele vem, mas os judeus não o receberam. Nós vimos pela manhã as duas justiças, como foi apresentado, como a justiça que o homem tenta construir por meio das suas obras e a justiça oferecida gratuitamente por meio da fé no Filho de Deus. E aqui Paulo, você percebeu que ele inicia fazendo 4 perguntas? Ele faz vários questionamentos, 4 questionamentos para ser mais preciso. E obviamente não é porque ele não sabia as respostas. Essas quatro perguntas, ele quer construir uma argumentação. O apóstolo Paulo está querendo chegar em um assunto específico. E eu escrevi um resumo do que é essa mensagem, o que Paulo está querendo trazer nesses poucos versos. Primeiramente, ele esclarece que Cristo envia os seus arautos, aqueles que são os proclamadores da mensagem dele, que pregam, e as pessoas ouvem, e os ouvintes creem, e os crentes invocam, e aqueles que invocam são salvos. No entanto, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que Paulo está querendo dizer é que Cristo envia os seus arautos, os seus proclamadores, aqueles que anunciam as boas novas. E as pessoas, ao ouvir as boas novas, elas passam a crer, e ao crer, elas invocam o nome do Senhor, e ao invocar o nome do Senhor, elas são salvas. E aí ele volta para o primeiro argumento, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como título, como tema da nossa mensagem, eu coloquei os fundamentos da evangelização. E aqui, obviamente, nós
temos muito assunto para tratar sobre evangelização, porque evangelização é um assunto extenso, e durante a exposição no livro de Atos, nós vimos muito esse assunto, evangelização, 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 e é um tema que tem que ser recorrente na Igreja de Cristo, pois nós fomos chamados para uma missão, nós somos aqueles que são os evangelizadores constantes, missionários em tempo integral, seja em nosso lar, seja em nosso trabalho, seja onde quer que estivermos, e esses fundamentos são importantes para nós nos lembrarmos de algumas coisas. Vamos ao texto. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, primeiramente? Ele traz algumas, como eu disse, essas perguntas que são conectadas, e elas não podem ser separadas porque ela tem uma lógica em si. São 4 perguntas lógicas e conectadas como se fossem elos de uma corrente. Elas não podem ser separadas. Ele começa dizendo, como porém invocarão aqueles que não creram? Ou seja, aquela pessoa que, como ela vai invocar o nome do Senhor e ser salva, se ela não ouviu, se ela não foi comunicada, não foi informada? Volte seus olhos ao verso de número 13, olha só o que está escrito. No verso de número 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele começa a fazer alguns questionamentos. Mas como eles vão invocar se não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Ele está falando, como as pessoas vão crer em Cristo se elas não ouviram acerca de Cristo? E aí ele continua, e como elas ouvirão se não há quem pregue? Se não tem quem pregue o evangelho para a pessoa, como ela vai crer? Ela precisa ser comunicada. E depois ele continua dizendo assim, e como pregarão se não forem enviados? Perceba, é uma contínua série de perguntas que ele está fazendo, com o fim último de apresentar de que as pessoas precisam ouvir a palavra de Cristo, e só a partir delas ouvirem a palavra de Cristo, elas serão convertidas, elas crerão, elas invocarão o nome do Senhor. E aqui ele faz uma citação, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas obras. Meus irmãos, essa citação ela é importantíssima. Você pode perceber que nesses textos que nós temos visto, do 9 até o 10, até aquilo que nós temos visto, Paulo ele faz muitas citações acerca do livro do profeta Isaías. Todo o tempo ele está citando Isaías. No capítulo 9 mesmo, ele faz várias citações, e ele diz assim, Isaías disse assim, como já disse Isaías, e agora ele está falando como está escrito, novamente, voltando-se a Isaías, mas precisamente o capítulo número 52 do livro de Isaías. Temos que lembrar que Isaías é escrito num período onde o povo está sofrendo com o exílio. E esse capítulo 52, ele tem uma expressão maravilhosa. Isaías, ao escrever isso, ele está descrevendo a alegria dos exilados ao receberem as notícias de que eles retornarão do exílio para a pátria deles. Eles sairão daquele calabouço, daquele aprisionamento onde estão, subjugados por povos estrangeiros. Israel está sendo dominado por povos estrangeiros, e aqueles que recebem as notícias de que sairão de lá e retornarão para a terra prometida por Deus a eles, para os seus antepassados e para eles retornarão deste castigo, desta disciplina que assim o Senhor o colocou. E aqui Isaías ele tem a ideia de transmitir 3 ideias centrais quando ele faz essa citação. Primeiramente, as pessoas estão sendo informadas de que retornarão à sua terra natal, que já é motivo de grande alegria. Imagine só você ser arrancado da sua terra natal, você ser arrancado da sua cultura, você ter arrancado dos seus pais, você perder sua língua, você perder todos os traços culturais que você nutriu e os seus antepassados nutriram. Isso é um grande trauma para todo aquele que assim foi arrancado da sua terra para ir para o exílio. Mas tem uma outra coisa também, que todo judeu ele tem a ideia, o israelita ele recebeu essa alegria ao saber que retornará, que o favor do Senhor ainda estava sobre eles. Ao eles saberem que eles sairão da terra que estavam sendo subjugados e tornariam para a pátria que eles pertencem, eles estavam reconhecendo que o favor divino também, ou melhor, continuava sobre eles. Eles falam, Deus ainda está conosco, a aliança que o Senhor fez conosco ainda permanece, o Senhor não se esqueceu de nós. E por fim, e talvez a mais importante, é de que o Deus deles, o Deus de Israel,
é o Deus sobre todos os soberanos. Essa é a certeza da soberania de Deus. E aí, por que Paulo coloca isso aqui? Quão formosos são os pés do que anunciam as boas coisas, citando Isaías. Porque veja bem, meus irmãos, ele não está fazendo um elogio de maneira literal aos pés daqueles que dão boas notícias. Imagine só, naquele período não havia saneamento básico, as pessoas, na sua maioria, andavam de sandálias feitas de couro, muitos tinham contato com os excrementos de animais que eram lançados sobre o solo, muitas pessoas estavam andando e caminhavam o dia inteiro. Os banhos não eram como acontece no Brasil, onde nós tomamos 2, 3, 4 banhos ao dia. A água era escassa de certa forma. Então, Paulo está falando que os pés dessas pessoas, e arremetendo a Isaías, eram pés formosos, pés bonitos. Não é um elogio literal. Ele está falando que aqueles que anunciam as boas novas, eles possuem passos onde deixam uma paz. Eles trazem boas notícias, e as notícias boas que eles trazem, isso os torna pessoas não especiais, mas agradáveis, pessoas que todos querem ter. Fala a verdade, você não queria receber uma boa notícia? E quando você recebe uma boa notícia, não importa quem seja que traga as boas notícias. Um instrumento pode ser até não muito bonito, mas se a notícia for boa, isso que realmente importa. Paulo, ele está então trazendo essa ideia. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas notícias. Em Isaías tinha um contexto de exílio, mas Paulo está fazendo uma aplicação para todos aqueles que pregam o evangelho. Todos aqueles que pregam o evangelho, apesar de sermos instrumentos falhos, e aqui comparando aos pés daquele período, muitas vezes nós todos somos, na verdade, falhos, mas as notícias que nós trazemos, as notícias de boas novas de salvação, isso nos faz sermos bem recebidos. Muitas vezes não, mas é isso que Paulo está colocando aqui. E aqui eu gostaria de extrair a primeira lição do fundamento. Primeiramente, a evangelização ela é verbal. Perceba, todo o tempo Paulo falando sobre comunicação, e comunicação verbal. Como eles crerão se não há quem pregue? E aqui, meus queridos, todas as vezes que nós falamos sobre o assunto de evangelização, há muitas frases que correm em nossos meios, que as pessoas ouvem. Existe uma frase que é muito famosa: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Você já ouviu essa frase? Pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Na verdade, ela é associada a Francisco de Assis, possivelmente Francisco de Assis, ali no período da Idade Média, que deve ter proferido essas palavras. E, embora a frase tenha uma questão de verdade, ela fala que é necessário que haja um bom testemunho. O testemunho não é aquilo que deve sobressair. É importantíssimo que haja um bom testemunho. Todo cristão tem que dar um bom testemunho, mas não é o bom testemunho que evangeliza alguém. A pessoa não vai olhar para você, que você é uma pessoa honesta e paga suas contas, trata bem a sua esposa, e vai falar: uau, olha, ou entendi o evangelho de Cristo só através das atitudes dela. De forma alguma. Tem que ser a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas, e isso é feito de forma verbal. Temos que comunicar o evangelho. Precisa necessariamente existir a comunicação das boas novas, e não um bom testemunho. Veja só, os apóstolos, eles eram, e o próprio Cristo, eles eram pessoas moralmente corretas, certo? Sim ou não? Sim, certo? Só que o que levou a eles serem martirizados, em especial o nosso Senhor? O nosso Senhor é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. E aquilo que era o seu discurso e colocava ele como o Messias enviado, era o que escandalizava. As pessoas não o crucificaram porque ele era moralmente correto. Os apóstolos, o que os levaram, e todos eles foram martirizados, às suas condenações, foi porque eles eram pessoas obedientes, eles eram obedientes ao Estado, eles eram pessoas que faziam boas ações, caridade, eles eram pessoas que cuidavam e demonstravam amor um pelos outros, mas não foi isso que os levou a serem martirizados, foi o discurso, foi aquilo que eles proferiram.
Foi aquilo que eles faziam, eles pregavam a Cristo e a Cristo crucificado, eles diziam que Cristo era o Senhor, e ao dizer que Cristo era o Senhor, eles diziam que este carpinteiro de Nazaré era superior ao imperador romano, ele era mais importante que César. Ao dizer isso, eles assumiam para si uma pena de condenação. Era isso que os levava a serem colocados diante de tribunais. Então, a evangelização, ela então, verbal, olha só, se ela é verbal, muitos de nós temos visto, até cursos sendo dados nas igrejas, curso de evangelização. Olha só, curso de evangelização não existe, meus irmãos, não existe um curso de evangelização. Por quê? Jesus, ele nos ensina um método mais eficaz, mais prático, mais simples, de nós sermos evangelizadores em tempo integral. Lá em vou ler em Lucas capítulo 6, verso 45, Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração. É isso que está escrito lá. Então, uma pessoa que é uma evangelizadora em tempo integral, é uma pessoa que está cheia de Cristo. Então, como o coração dela está cheio de Cristo, ela sempre quer falar de Cristo para todo mundo. Ela está cheia do Senhor, cheia do seu Espírito, cheia da sua palavra, ela se enche matinalmente, todos os dias ela se encontra pela manhã com Deus da palavra e com a palavra de Deus, ele sempre está se enchendo do Senhor. Então é muito comum que essa pessoa que tem um coração cheio do Senhor, quando ela vai conversar com qualquer outra pessoa, em algum momento ela vai falar sobre Cristo. Não tem como alguém que ama o Senhor e se enche de Cristo não vai falar sobre Ele. Agora veja, por que muitos de nós temos dificuldades de evangelizar? Você já percebeu? Porque muitos de nós não enchemos o nosso coração do Senhor. Muitos de nós não temos essa prática constante de querer mais de Deus. E por causa disso, obviamente, o nosso coração não está cheio de Deus. Muitas vezes nós falamos sobre todos os assuntos que estão nos noticiários, porque o nosso coração está cheio disso. Então é muito mais fácil sair pela nossa boca aquilo que está cheio no nosso coração. E por isso muitos de nós não falamos sobre Cristo, nós não pregamos o Evangelho. Então, qual é a metodologia mais exata, mais simples, mais eficaz de nós pregarmos o Evangelho, sermos evangelizadores em tempo integral? Enchendo-nos do Senhor, tendo prazer no Senhor, continuadamente nos encher do Senhor, porque aí se torna natural, se torna comum. Quando nós estamos cheios de Deus, é comum que falemos dele em todo o tempo. E assim as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Não porque nós somos moralmente corretos no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa universidade. Não, porque nós nos enchemos de Cristo e quando surge a oportunidade, nós falamos sobre a razão da nossa esperança, a razão da nossa vida, que é Cristo o Senhor. Essa é a metodologia mais tranquila. As palavras são essenciais dessa forma, porque são por meio delas que o Senhor escolheu transmitir a sua salvação aos seus eleitos. É por meio da pregação do Evangelho. Perceba, não são por meio dos filmes. Não são por meio dos filmes. Nós temos muitos filmes cristãos que são excelentes, mas se o Senhor quisesse alcançar as pessoas por meio da dramaturgia, isso aconteceria no primeiro século. Paulo andando em Atenas e tendo contato com a cultura greco-romana, que era fortíssima no aspecto teatral, das artes cênicas, foi o princípio de tudo. Paulo ele poderia muito bem olhar para aquilo ali e falar, bom, vamos aplicar isso aqui então à evangelização. Mas não foi isso que os apóstolos fizeram. Foi por meio da loucura da pregação que as pessoas são alcançadas. Por meio da exposição das verdades eternas. Por causa da pregação verbal do Evangelho. Era assim antigamente e é assim em nossos dias, meus irmãos. Nós, quando eu era um pouco mais jovem, e aqui permita dar um relato sobre uma experiência minha, nós tínhamos um grupo no Ministério de Jovens, que nós íamos às praças, nós íamos à praia, e nós tínhamos o costume de chamar a atenção das pessoas por meio de algumas artes. Então, tinham pessoas que faziam malabarismo, tinham pessoas que cuspiam fogo, tinha parte de teatro. Todas essas atividades chamavam a atenção das pessoas.
Muitos de nós saímos para evangelizar e, obviamente, a nossa evangelização não era carregada da palavra do Senhor. Então, muitas pessoas até chegavam e assistiam aquele espetáculo e até se maravilhavam com aquele espetáculo. Porque, veja só, vê alguém cuspindo fogo, você vê no semáforo e geralmente você até dá uma moeda para a pessoa. Fazíamos isso de graça, as pessoas olhavam e falavam, uau, que interessante. Mas eu particularmente nunca vi ninguém sendo convertida porque viu alguém cuspindo fogo. Nunca vi alguém sendo evangelizada por uma peça teatral. Ela falou, uau, entendi o evangelho. Está escrito lá no... Não tem, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nenhuma pessoa vi sendo convertida por meio de uma dança profética. Não tem, nunca vi. Dá vontade de perguntar à pessoa. Então, dança para mim, Isaías capítulo 2. Né? Dança um provérbio. Não tem como. É por meio da evangelização verbal que as pessoas conhecem a Cristo. É por meio de palavras comunicadas ao intelecto que escoem até o coração, que vão até o coração e convertem as pessoas. Portanto, o evangelho deve ser pregado. Há um imperativo para nós, devemos ser pregadores do evangelho. Pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, no seu trabalho, na sua casa, em todo tempo, pregue o evangelho. Pregue, abra sua boca e pregue o evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você pregou o evangelho a alguém? Estou falando pregação do evangelho, não estou falando falar Jesus te ama, que isso não é evangelização. Que você pregou o evangelho para alguém. Você se recorda a última vez que você falou, vou evangelizar essa pessoa? Ou você tem alguém que você tem investido já? Você tem se aproximado dessa pessoa, cultivado um relacionamento com ela, no momento certo, fala, eu estou esperando o momento certo, eu vou evangelizar essa pessoa. Eu tenho feito isso com uma pessoa, meus irmãos, e tem sido bem legal. Ele é o meu barbeiro, e todas as vezes eu encontro com ele, e eu converso com ele, e muitas vezes ele se abre, e eu vou soltando gotas do evangelho sobre a vida dele. Eu tenho certeza que um momento ele vai falar, cara, eu estou entendendo, eu quero isso aí. Eu tenho orado por isso. Qual tem sido, um termo utilizado na minha antiga igreja, qual tem sido o seu fruto fiel? Você já ouviu esse termo? Aquela pessoa que você tem orado para que Cristo alcance. Você tem uma pessoa específica que você tem orado para que ela seja convertida? Que você tem investido tempo, recurso, dinheiro? Você tem investido a sua dedicação para que ela seja alcançada pelo Evangelho? Nenhuma pessoa, se não há uma pessoa na sua vida, tem uma coisa de errado, não tem como estar certo. Uma pessoa só, não tem, você não está preocupado com uma pessoa que ela se converta, há alguma coisa de errado com o seu evangelho. Pelo menos uma pessoa. Meus irmãos, uma das perguntas que eu fui obrigado a responder quando fui examinado lá na reunião do presbitério para ir ao seminário é, você já evangelizou alguém, você já pregou, alguma pessoa já chegou a Cristo por sua vida? Não porque eu quero ser pastor, mas isso aqui é a marca de todo cristão. Um cristão ele tem que ter como marca um desejo para que todas as pessoas que estão à sua volta creiam no Evangelho. O islamismo tem alcançado milhões na Europa, tem tomado grande parte, não por meio da evangelização, mas por outros meios. Mas o cristão, ele tem que ser um proclamador do Evangelho, ele tem que ser constante no anúncio das boas novas. Caso contrário, não tem um sinal evidente que nós temos preocupação por pessoas que estão perecendo e estão já condenadas debaixo da ira de Deus, são inimigas de Deus. Um cristão que não é um evangelista, ou ele, como Spurgeon diz, né? Ele diz, todo cristão ou é um impostor, ou ele é um missionário. Se você nunca tem esse desejo que ninguém ouça o evangelho, você é um impostor. Que cristão é você? Que está dentro do barco e todos estão à sua volta se afogando. E você não se importando com o sofrimento alheio. Na verdade, você está num cruzeiro, num transatlântico, enquanto muitos morrem ao seu redor. Está tocando boa música dentro do seu barco. Você está até que tranquilo, mas muitas pessoas ao seu redor estão padecendo. Portanto, esse é um imperativo para nós, prega o Evangelho. Paulo ele segue dizendo assim, uma constatação que todos nós temos, todos nós que já pregamos o Evangelho, mas nem todos obedeceram o Evangelho. Paulo está falando o quê? Nem todos os judeus, todos os israelitas, eles obedeceram o Evangelho, eles não deram crédito à mensagem. Ele vai citar Isaías novamente, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? Quem sabe qual capítulo de Isaías está escrito isso? Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías 53.
Isaías 53 inicia-se assim: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como de quem esconde os homens o rosto, ele foi desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por conta das nossas transgressões, e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe uma sepultura com os ímpios. Com um rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto fala sobre quem? Jesus. Como o israelita leu esse texto? Eu comprei um livro, meus irmãos, que se chama A Bíblia com e Sem Jesus. Eu estava muito curioso, porque o subtítulo do livro, lançado pela Thomas Nelson, a editora, é como cristãos e judeus interpretam o mesmo texto de formas diferentes. Eu falei, como um judeu interpreta esse texto? Porque claramente fala sobre o servo sofredor. Você já se fez esse questionamento? Estava tão na cara do judeu, e ele não entendeu que isso aqui está falando sobre Cristo, sobre Jesus. E é interessante que a interpretação do judeu é de que esse texto fala sobre Israel como nação. Eles entendem que o servo sofredor, e por meio do sacrifício, por meio da opressão que eles sofrem, os outros povos se beneficiarão. Eles entendem que ali estão falando sobre eles. Isso parece ser loucura, estava diante dos olhos deles, mas mesmo assim, eles negaram que Jesus é este aqui que está sendo colocado. Eles não creram na mensagem do servo sofredor que traria salvação. E aqui é a nossa segunda aplicação. Este não crer no servo sofredor. A evangelização é espiritual. A evangelização espiritual, certo, a evangelização é empreitada humana, certo? Nós fazemos, como igreja do Senhor, nós evangelizamos, são homens que evangelizam, o Senhor não manda anjos do céu para evangelizar, são os homens, filhos de Deus que pregam o evangelho, certo? Mas aqui há uma outra ideia, uma dimensão também espiritual, que embora sim sejam homens pregando, há aquelas que não crerão na pregação do evangelho. Aquelas que ouvirão e rejeitarão a pregação do evangelho, porque a evangelização é espiritual. Somente os eleitos ouvirão e darão crédito à mensagem. A evidência de uma pessoa que tem uma evidência primeira ali de que ela é um eleito, ela crerá na pregação do evangelho. Aquela que renega, logo, não é um eleito do Senhor, não é um filho de Deus, é uma criatura, continua em inimizade contra Deus. Dessa forma, quando nós pregamos o evangelho, temos que ter consciência de que alguns rejeitarão. E isso não deve nos desanimar, porque devemos ter consciência que quando a semente do evangelho for lançado,
Se o Senhor preparou o solo, aquele solo dará frutos. E esse solo que eu estou me referindo são aqueles que são do Senhor, aquele que escolheu de antemão, predestinou antes da fundação do mundo. Mas aqueles que ouvirão a pregação rejeitarão. E você pode falar, poxa, eu fiquei desanimado, não vou pregar mais o Evangelho, porque toda vez que eu prego o Evangelho, a pessoa não dá crédito ao Evangelho, e você fica desmotivado. Isso aqui é um incentivo para você. Continue pregando o Evangelho, não desanime. Mesmo que muitas pessoas para quem você já pregou, nunca tenham aceitado a pregação do Evangelho. O importante é que sejamos fiéis, não inovadores, mas fiéis pregadores, em todo o tempo. Paulo conclui com o verso número 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé em Cristo pressupõe que tenha sido ouvida a palavra que procede de Deus e de Cristo Jesus, que diz respeito de Cristo Jesus. E aqui há um terceiro ensinamento para nós, um terceiro fundamento da evangelização. Primeiro, a evangelização, ela é o quê? Verbal. Segundo, espiritual. E o terceiro, a evangelização, ela é cristocêntrica. Ela aponta para Cristo. Hoje em dia é muito comum ouvir frases como Jesus te ama. Fazer evangelismos com camisetas escrito Jesus te ama. Isso não é evangelização. Entregar um panfleto na rua para alguém, isso não é evangelização. Nós não vimos nenhum apóstolo fazendo isso. Nós vemos uma igreja primitiva falar, vamos imprimir, vamos fazer umas cópias aqui, uns pergaminhos, entregar, talvez lá no Coliseu, algumas frases, alguns versos, que talvez a pessoa pegando ali um textinho ali, ela converte. Não, nós não vimos isso. A pregação era verbal, era em todo o tempo proclamando e apontando para Cristo. Temos frases do tipo, Deus tem um plano para a sua vida. Isso não é evangelização. Deus tem um plano para a vida de todo mundo. Seja mais específico, aponte para Cristo. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ah, pelo amor de Deus, isso aqui fala de Cristo na onde? Deus tem um plano maravilhoso sobre a sua vida. A pessoa, que bom. A pessoa já pensa, ela liga a alguma coisa que ela deseja. Vou ser promovido, vou comprar um carro novo. Eu vou viajar para a Disney. Não, pelo amor de Deus, isso aqui não é evangelização. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tem o tipo, Deus está batendo na sua porta, basta abrir. Isso não é evangelização, meus irmãos. Isso não fala sobre Cristo. Isso não fala sobre conteúdo do evangelho, de forma alguma. Isso aqui é uma fórmula pronta, muito mal feita, que muitas pessoas se apegam nisso e falam, isso aqui é evangelização. Está passando na rua e fala, Jesus te ama. Que caramba, a pessoa vai falar, uau, entendi tudo agora. Não, de forma alguma, isso não comunica nada, nada. E tem aquelas famosas frases, né? Você nasceu para ser cabeça e não cauda, né? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é mais valioso que o ouro puro de Ofir, né? Tem essas coisas toscas que existem. Você está passando pela prova e quem não te ajudou vai se arrepender. Essas coisas não evangelizam, elas não falam sobre Cristo de forma alguma. Muitas delas são vinganças camufladas de espiritualidade, né? E muitos de nós já gostamos dessas músicas. No entanto, como é então uma evangelização completa? Como nós devemos evangelizar? Primeiramente, mostrando a santidade de Deus. Devemos sempre começar com a santidade de Deus. Deus é um Deus santo, bom, justo. Este é o nosso Deus verdadeiro. Devemos apontar para a santidade de Deus. Na sequência, nós devemos lembrar sobre a pecaminosidade do ser humano. Devemos lembrar que Deus é um Deus santo, e o nosso pecado ofende a santidade de Deus. E aí, depois devemos descer mais um nível, devemos lembrar sobre as exigências para não sermos punidos por conta dessa ofensa à santidade de Deus. E as exigências estão na lei divina. Exigências estão contidas na palavra do Senhor. Aí você pode questionar a pessoa, você acredita que você nunca falhou nenhuma vez, você nunca pecou? Aí a pessoa vai falar, eu já pequei. Ela vai ter um reconhecimento, porque no coração dela há resquícios da lei do Senhor. Ela tem um entendimento, ainda que de maneira resquicial, não vai sair essa palavra, qual? Mais alto.
sucinta, não, mas um resquício ainda. Nós falamos hoje pela manhã sobre a justiça de Deus, e nós vimos que há resquícios ainda da lei do Senhor em todo o coração humano, mesmo após a queda. Esse resquício lembra que ela, de alguma forma, ela ofendeu a Deus. E você tem que partir para essa ideia. E você sabe que nós, lá no nosso seminário, nós fazemos evangelismos, e nós saímos para visitar algumas casas, e certa vez um irmão estava fazendo um evangelismo com uma mulher, e esta mulher foi confrontada: você já descumpriu alguma lei do Senhor? Ela: não. Você nunca pecou? Ela: não. Você nunca mentiu? Ela: não. Aí ele falou: mentiu agora. Tem pessoas que ainda vão levar esse ponto, mas todos vão ter um reconhecimento de que uma vez erraram, e se uma vez tropeçado numa vírgula da lei do Senhor, nós estamos sujeitos a toda a condenação. É como se tivéssemos quebrado toda a lei do Senhor, se assim nós transgredirmos somente uma vírgula. Então, como eu disse, devemos começar com a santidade de Deus. Devemos mostrar a pecaminosidade humana, as exigências de Deus diante dessa transgressão. O que Ele exige de nós? Ele exige de nós um sacrifício perfeito. Nós não temos como oferecer um sacrifício perfeito a Ele. E depois, devemos levar a pessoa à punição de que a lei determina como consequência eterna do pecado. Se uma pessoa ela entende que ela não tem nada para fazer diante de Deus, que alcance o favor de Deus e que Deus olhe com ela com graça, aí ela se vê em desespero. Aí você faz o que depois? Aponta para Cristo. Aí você fala: creia em Cristo. Cristo, Ele assume o nosso lugar, Ele paga a nossa dívida diante de Deus. Assim você evangelizou, você apontou para Cristo, você recorreu a Cristo e demonstrou como Ele é o objeto da nossa redenção. Você mostrou que em Cristo nós alcançamos perdão diante de Deus. É em Cristo. Aí você evangelizou. Mas você sabia que muitas pessoas, ainda que evangélicas, elas não sabem do que foram salvas? Existem muitas pessoas que pensam que foram salvas de si mesmo, ou não sabem. Você pode entrar em uma igreja evangélica hoje e perguntar: do que Cristo te salvou? Aí a pessoa vai falar: dos meus pecados. Aí, como? Não sei. Entregou seu filho. E aí? Elas não sabem que o Cristo, moído na cruz, assumiu o nosso castigo, e a ira do Pai foi derramada sobre Ele, e Ele agonizou as mais terríveis angústias que qualquer ser humano poderia experimentar. Ele suportou o pior dos castigos em nosso lugar. Ele foi abandonado pelo Pai. Calvino diz que o inferno no Gólgota subiu à cruz. Ele foi moído, como o texto de Isaías 53 disse. É isso que é o Evangelho. Cristo assumindo o nosso lugar, assumindo a nossa culpa, a nossa punição, Ele sendo condenado em nosso lugar. Isso é o Evangelho. Agora, se você não fizer isso, você não apontar para Cristo, você não evangelizou. Devemos mostrar Cristo como porto seguro, onde todos nós devemos recorrer. Só assim um homem que se vê em desespero porque ofendeu a santidade de Deus, vai alcançar paz com Deus e paz em Deus. Devemos pregar o Evangelho na sua totalidade. Agora, qualquer fé em Jesus que não esteja fundamentado nesses princípios, não é uma fé autêntica, não é uma fé verdadeira, porque não tem Cristo como objeto central. Muitas pessoas estão indo às igrejas para receber bênçãos. Elas pensam: ouvir a palavra, me sentir abençoado, saiu de lá, olha, o profeta se levantou lá e trouxe uma profecia de que essa semana vai acontecer alguma coisa, eu vou ganhar uma promoção. É dinheiro, é sucesso, é prosperidade. As pessoas estão agarradas nesse mundo. Nas igrejas o Evangelho não é pregado, Cristo não é pregado. Mas quando nós fizermos os nossos evangelismos pessoais, meus irmãos, devemos apontar para Cristo, porque nós o conhecemos e dele dependemos em todo o tempo. Por fim, eu concluí a nossa mensagem, só que eu gostaria de lembrar qual é o objeto central, o fim último da evangelização. Não é salvação de almas. Esse não é o fim último da evangelização. Não é. Não é o crescimento da igreja. As pessoas: eu evangelizo para quê? Para a igreja crescer. Aí eles falam o evangelho para a pessoa, mais ou menos, trazem até a igreja e falam: pronto, trouxe, preguei, evangelizei. Agora ela vai ouvir a pregação do evangelho lá na igreja, pronto. Não, as pessoas pensam isso. Apresenta para o pastor: pastor, esse aqui é o fulano de tal, se vira aí.
Isso não é evangelização. Evangelização, a pessoa tem a compreensão da palavra do Senhor, e nós devemos nos encher da palavra do Senhor para comunicar. Então, se o objetivo supremo da evangelização não é a salvação de almas, não é o crescimento da igreja, e também não é a chegada do reino de Deus, não é o avanço do reino de Deus, o que é então o fim supremo da evangelização? Embora todos esses propósitos sejam extremamente importantes e essenciais, qual o fim? Meus irmãos, o fim maior da evangelização é para aquilo que todas as coisas foram feitas. É para aquilo que toda a história, toda a criação culmina. É para aquilo que tudo aponta. O que é, então? A glória de Deus. Nós evangelizamos para a glória de Deus. Não para encher a igreja, não para a salvação de almas, embora isso seja importante. O avanço do reino de Deus é maravilhoso, isso é maravilhoso. Mas é a glória de Deus. Nós devemos desejar a glória de Deus. Só assim nós evangelizaremos em todo o tempo. Só assim nós desejaríamos todos os minutos sermos missionários em tempo integral, pregando o evangelho para toda criatura, para que todo aquele que confessar com a boca e crer com o coração seja salvo. É isso que nós devemos desejar. É o ponto culminante de toda a história, o foco de toda a eternidade. É a glória de Deus. Qual o fim último do homem? Glorificar a Deus e se alegrar para sempre nele. Qual é o fim último da evangelização? É que todas as pessoas tenham isso, glorifiquem a Deus e tenham prazer no Senhor. É para isso que nós evangelizamos. Que o Senhor nos capacite e nos dê todos os instrumentos necessários, pois Ele já deu. Ele nos deu a Tua palavra, Teu Espírito, e Ele tem nos comissionado como igreja a levarmos à frente a evangelização. Amém? Vamos orar. Santo Deus, nós queremos Te dar graças por sermos participantes desta grande missão para que o Senhor nos convocou. O Senhor não somente nos convocou do império das trevas onde nós estávamos, do lamaçal do pecado onde nós estávamos. Não, o Senhor nos convocou e nos colocou sobre uma rocha. E o Senhor nos comissiona dizendo: ide e anunciai e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e façam discípulos. E fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão para todos nós, Senhor. Por favor, capacite a Tua igreja, que cada um aqui seja um missionário em grande potencial, pleno do Teu Espírito, cheio da Sua palavra, e sejam faróis acesos em seus trabalhos, em seus lares e em todo o tempo, sejam anunciadores das boas novas de salvação. Por favor, Senhor, usa a Tua igreja. Senhor Deus, nós que somos portadores desse evangelho maravilhoso, com que nós nos alegramos e temos prazer, faça que sejamos cheios, com o coração cheios do Senhor, para que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, que a nossa boca fale do Senhor em todo o tempo, Senhor. Pedimos, usa-nos nesta semana, em nome de Cristo, oramos. Amém.